Boa tarde a todos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, novamente, e para falar de um tema que para mim é tão precioso, tão profícuo, que é a filosofia do Habermas, o pensamento do Jürgen Habermas. Bem, o Habermas é um pensador alemão, pensador pós-guerra, e um pensador que, para que a gente possa compreender o pensamento dele, eu vou centrar minha fala especificamente no Habermas, especificamente na ideia dele de Estado de Direito, de democracia deliberativa e de dignidade humana. Então, a ideia central desta fala é tentar explanar um pouco, tentar falar um pouco sobre essa questão central do pensamento dele, que é a questão do papel do Estado de Direito e da condição desse Estado de Direito para uma democracia deliberativa, junto com a função da dignidade humana enquanto sismógrafo. Ele fala isso, inclusive, nessa obra que eu tenho aqui em mãos, sobre a Constituição da Europa, enquanto sismógrafo da condição dos direitos humanos. Então, a ideia central dessa fala é abordar esses eixos temáticos da filosofia do Jürgen Habermas, no sentido de uma compreensão desses elementos no interior da filosofia dele. E para isso, a gente precisa passar um pouco pela própria estrutura conceitual da filosofia do Habermas, da lógica filosófica do Habermas. O Habermas é um pensador, como eu coloquei, que tem grande impacto pós-guerra, principalmente nos anos 70, nos anos 80. A gente tem o impacto das suas primeiras publicações. Eu coloquei como autor pós-guerra porque ele vai ser influenciado fortemente, num primeiro momento da sua filosofia, pela filosofia crítica, pela filosofia do Adorno, do Horkheimer, do Marcuse, dentre outros pensadores ali da Escola de Frankfurt. E o Habermas, sendo influenciado por esses pensadores, ele não foge à regra de pensar por meio de uma razão instrumental, de pensar por meio de uma ideia de mundo sistêmico, mas o Habermas tem as suas condições particulares da sua filosofia, e principalmente a partir da década de 80, o Habermas ele constrói uma filosofia amparada na ideia de ética do discurso. O Habermas, a partir da década de 80, com a publicação da sua hercúlea obra, a Teoria da Ação Comunicativa, e a partir da ética do discurso, que está inerente a essa discussão da teoria da ação comunicativa, o Habermas, então, ele começa a consolidar uma filosofia própria e uma filosofia que vai para além da estratégia dos frankfurtianos, que foram seus mestres iniciais. Então, é pela primeira vez ali, entre a década de 70 e a década de 80, que a gente consegue perceber na filosofia do Habermas uma estrutura própria de filosofia, em que você nota a ideia de contraposição entre mundo da vida e mundo sistêmico, onde esse mundo sistêmico seria a esfera da política, do poder, seria a esfera, ele chama de médium, o dinheiro, o médium, a economia, o médium, a questão da própria condição da dominação do Estado sobre o mundo da vida. O mundo da vida, que seria a sociedade civil, a sociedade organizada em ONGs, organizada em comunidades, organizada em inúmeros eixos em que os indivíduos possam atuar no sentido de serem atores sociais capazes de influenciar o fluxo da comunicação no Estado, no interior dessa estrutura de Estado. E dentro dessa construção dicotômica entre mundo da vida e mundo sistêmico, é que o Habermas ele percebe a grande problemática do mundo contemporâneo,
que seria o fato de que dessas esferas emanam a racionalidade, só que a racionalidade ela não teria apenas uma única forma de manifestação. A racionalidade, por vezes, ela seria racionalidade instrumental e por isso comprometida com o poder, comprometida com a economia e comprometida com a realização dos interesses do próprio mundo sistêmico, né, no sentido de atender as grandes corporações, os grandes oligopólios, no sentido de atender a necessidade da própria política, né, em função do próprio Estado e não em função dos atores sociais. Mas da mesma forma que nessas esferas sociais seria possível a formação de uma opinião pública, essa opinião pública amparada na ideia de racionalidade livre, racionalidade que ele chama de racionalidade comunicativa, e essa razão comunicativa deveria ter como principal objetivo e principal capacidade influenciar o mundo sistêmico, né? Aí todo mundo, nesse momento, quando lê Habermas, pensa, nossa, Habermas é um tremendo ingênuo, é um camarada que deve ter se perdido na filosofia, e Habermas, nessa ingenuidade profunda, ele não percebeu que essa racionalidade comunicativa que emana do mundo da vida, da sociedade civil, ela pode ser sufocada por autoritarismo, sufocada por processos políticos, né, equivocados, processos políticos negligentes, né. Bem, aí a gente precisa ler o Habermas a partir da década de 80. E a gente precisa, inclusive, voltar a alguns textos iniciais da década de 70, como, por exemplo, A Nova Intransparência, como, por exemplo, né, Os Problemas de Legitimação do Capitalismo Tardio, que são textos curtos do Habermas que parecem ficar em segundo plano, mas que denunciam que o Habermas de ingênuo, ele não tem absolutamente nada, porque ali você percebe claramente a denúncia de Habermas, no sentido dele alertar que se o Estado, se o médico, política e poder não ceder aos interesses dessa esfera social latente no sentido de exigir as suas demandas, no sentido de ressoar as suas problemáticas, né, nós estaríamos, de certa forma, condenados a uma crise constante. E se essa crise dialeticamente não for capaz de produzir algum tipo de transformação, e dessa transformação não surja a condição de possibilidade de uma mudança que seja favorável aos cidadãos, que seja favorável para a construção das democracias, né, nós estaríamos fadados a total, e ele coloca isso de uma forma muito clara no texto Problemas de Legitimação do Capitalismo Tardio, nós estaríamos, de certa forma, totalmente condicionados a uma autodestruição, né? Nós estaríamos, de certa forma, de dentro para fora, né, de um modo em que o próprio Estado ele se autodestrói. Então, o Habermas ele é tremendamente pessimista no sentido de que ele acredita que, por vezes, esse mundo sistêmico e toda essa racionalidade estratégica, essa racionalidade instrumental que emana do mundo sistêmico, ela acaba invadindo o mundo da vida, colonizando o mundo da vida, e nesse processo de invasão no mundo da vida, os próprios cidadãos, eles se tornariam incapazes de produzir racionalidade comunicativa, seriam completamente manipulados por essa racionalidade instrumental, e manipulados por essa racionalidade instrumental, a insatisfação e a total impossibilidade de concretização do Estado democrático, ela se tornaria cada vez mais latente, né? Mas, ao mesmo tempo, Habermas ele coloca, por mais que ocorra essa manipulação, é impossível você pacificar e calar as vozes
É impossível, dentro de uma condição em que haja a colonização do mundo sistêmico no mundo da vida, que você consiga fazer com que totalmente esses atores sociais, eles se tornem imóveis diante da barbárie, diante da crueldade, diante do autoritarismo. As pessoas, na medida em que não têm as suas necessidades sociais satisfeitas, essas pessoas, elas tornam-se cada vez mais indivíduos que vão buscar os seus próprios interesses. E na busca pelos seus próprios interesses e pela satisfação das suas necessidades, esses indivíduos, eles acabam, de certa forma, sendo aquilo que depõe contra o Estado. E nós não teríamos a condição de possibilidade da efetivação desse Estado autoritário, desse Estado sistêmico. Nós não teríamos a permanência dessa possibilidade. E nesse sentido, Habermas, ele acaba dizendo que, por mais que a esperança depositada na opinião pública, ela seja mínima, ela seja algo reduzido diante de toda essa construção política, de toda essa construção econômica em que se sobressai a racionalidade sistêmica, o Habermas, ele é muito claro no sentido de dizer que existem discursos consolidados que depõem contra qualquer tipo de ideologia de dominação, mas que não deixam também de ser discursos ideológicos. Mais uma vez a gente percebe a sagacidade do Habermas. Então é como se nós tivéssemos, nesse mundo sistêmico, uma ideologia própria de dominação e uma ideologia própria de dominação em que o Estado ele usa dos seus próprios recursos, dos seus instrumentos, no sentido de coagir os indivíduos no mundo da vida e no sentido de manipular os indivíduos no mundo da vida, mas, ao mesmo tempo, você tem, já neste momento da nossa existência, no mundo existencial do mundo da vida, esse mundo da vida que para o Habermas é um conceito fenomenológico. Habermas, ele não, em momento algum, ele se vincula a um eixo filosófico apenas. Eu começo a minha fala dizendo que ele é um autor dissidente da escola de Frankfurt, mas dissidente mesmo, porque ele começa com a escola de Frankfurt, mas ele vai, de certa forma, se vinculando a outros eixos filosóficos. E o Habermas, quando ele pensa esse mundo da vida enquanto mundo da vida existencial, mundo da vida fenomenológico, ele diz, nesse mundo da vida que essas condições ideológicas, elas se sobressaem também no sentido da defesa do mundo da vida. Então ele tem um conceito próprio de ideologia, um conceito próprio de ideologia, onde a ideologia, ela, ao mesmo tempo, ela é uma ideologia de manipulação, uma ideologia que manifesta uma certa coercitividade sobre os indivíduos, impondo aos indivíduos uma ideia totalmente instrumentalizada e manipulativa por meio do médium poder e política. Mas, por outro lado, as ideologias no mundo contemporâneo, diante desse mundo existencial, diante do mundo da vida, elas seriam capazes de se converter em ideologias concretistas. E aí é onde ele vai, pela primeira vez, tratar, lá na obra A Nova Intransparência, que é uma obra da década de 70, é uma obra não, né? Eu já me corrijo que é um paper, é um artigo curto da década de 70, mas é um artigo incrível, inclusive é um dos textos do Habermas que eu particularmente eu considero fundamental e é sensacional, que ele fala sobre a questão, pela primeira vez, do esgotamento das energias utópicas das ideologias manipulativas frente à possibilidade da efetivação de uma ideologia concretista, e que essas ideologias concretistas se convergem na própria concepção de dignidade humana. Até então, quando li a Habermas e vi isso pela primeira vez, eu fiquei um pouco descontente, desconfiada, porque
Pensei Habermas, eu perguntei para o Habermas, né, eu numa conversa com o próprio Habermas, que negócio é esse de ideologia concretista? Por que dignidade humana é ideologia concretista? O que é uma ideologia que se materializa? Como que posso entender isso? Ideologia, penso eu que seja discurso, pensamento. Posso até entender como discurso, como pensamento, mas algo concreto. Concreto em que sentido? Isso não era claro. Fui pesquisar então, direito e democracia, entre faticidade e validade, e pouco o Habermas fala disso. E aí o Habermas publica uma obra recente, essa obra aqui, sobre a Constituição da Europa, uma obra que foi publicada em 2011, uma obra extremamente recente, no qual ele retoma essa ideia de dignidade humana enquanto ideologia concretista, e aí tem sentido. Aí tudo fez sentido. Porque ele retoma essa ideia de ideologia concretista, de dignidade humana enquanto uma ideologia concretista, apontando que a dignidade humana ela se consolida em um discurso que é um discurso capaz de apontar as negligências que o Estado de Direito, que o Estado democrático de direito ele comete na medida em que ele é colonizado por aquela racionalidade sistêmica. Porque, para Habermas, o direito ele teria como principal função garantir níveis de liberdade, garantir a própria condição da liberdade, para que as pessoas do mundo da vida sejam capazes de lutar pelos seus interesses. E quando o direito, de certa forma, ele não consegue fazer isso, a própria ideia de dignidade humana, que é uma ideia que, de certa forma, é ideologia concretista, ideologia utópica, mas, ao mesmo tempo, também, ela se formaliza enquanto um princípio do direito, e quando se formaliza enquanto um princípio do direito, essa ideologia, ela funciona enquanto um elemento de denúncia. Ela tem uma funcionalidade, por isso ela é concretista. Ela tem uma função. E qual é a função desse elemento, desse discurso da dignidade humana? A função dele é ser um sismógrafo. Ele mensura, ele denuncia quando os direitos humanos eles estão sendo negligenciados, denuncia quando não há direitos humanos, quando há a ausência, de certa forma, da atuação do Estado de Direito em função dos indivíduos, em função dos atores sociais, dos cidadãos. E pela primeira vez, então, eu consegui compreender em Habermas que a tensão entre o particular e o universal, a tensão entre o real e o utópico, ela acaba sendo a própria dialética existencial e contingencial que possibilita a dignidade humana. Nós precisamos, ao mesmo tempo que nós precisamos minimizar o impacto da colonização da racionalidade sistêmica no mundo da vida, nós precisamos da manutenção dessa tensão, dessa crise. Nós precisamos da denúncia, nós precisamos, de certa forma, da liberdade para que se faça a denúncia. Então, pelo contrário do que se imagina, Habermas ele não está dizendo que no Estado de Direito você vai ter um momento de total harmonia, de pacificação, digamos assim, de que tudo se encaminhe para o melhor. Para Habermas, o melhor, a sensação do melhor pode ser o pior, porque essa sensação do melhor, ela pode, de certa forma, resultar do silêncio, ela pode resultar do fato de que as vozes foram caladas pelo autoritarismo. E se as vozes elas são caladas pelo autoritarismo, a tensão deixa de existir, a crise deixa de existir. E a dignidade humana, que seria uma utopia concretista, que serviria, que teria a função concretista porque tem função, que serviria de momento em que os indivíduos, se apropriando dela, têm a capacidade de promover a denúncia das negligências do Estado de Direito, têm a capacidade de mostrar o quanto esses indivíduos têm os seus direitos esfacelados. Isso não aconteceria, porque estão todos calados.
né, porque foram, de certa forma, silenciados. E aí tem sentido, então, pela primeira vez na minha leitura de Habermas, entender o quanto que essa dignidade humana, ela é, de certa forma, é preciosa dentro da própria estrutura da construção de uma democracia deliberativa. Porque toda essa estrutura de Estado democrático de direito, toda essa estrutura de mundo sistêmico, mundo da vida, de próprio direito, enquanto uma esfera que deveria ter autonomia, porque para o Habermas, tudo isso só é possibilitado na medida em que o direito tem autonomia, na medida em que o próprio direito conseguiu livrar-se da racionalidade sistêmica minimamente. Não que o Habermas entenda que o direito ele deixa de pertencer ao Estado e que o direito ele teria essa autonomia absoluta, nem pode, porque o próprio direito também ele precisa da tensão, ele precisa da crise, né? Como se a ideia de crise que Habermas empresta, obviamente de Marx, que Habermas toma de empréstimo de Maquiavel, né? Sem dúvida ele tem uma conversação aí com os grandes autores que trabalham com a ideia de crise. Essa ideia de crise, ela estaria implantada no interior de toda essa sistemática, dessa lógica que ele pensa e que ele descreve, no sentido de alertar que é por meio dela que as transformações elas ocorrem, que é por meio dela que nós conseguimos então realmente efetivar direitos humanos, dignidade humana, que nós conseguimos atingir, né, o mínimo dos interesses dos atores sociais, né? E aí, o Habermas ainda nessa obra aqui, sobre a Constituição da Europa, resgatando essa ideia de direito, de tensão, né, inclusive na obra Direito e Democracia, a obra tem o título Direito e Democracia entre Faticidade e Validade. E quando a gente investiga a obra na língua original, em alemão, eu não domino completamente o alemão, né, infelizmente, mas é impossível você estudar. É um autor dessa temática, dessa origem de corrente alemã, sem que você faça uma leitura comparada. E analisando já a obra Direito e Democracia, isso na época do mestrado, eu percebia que a ideia de faticidade em Direito e Democracia preserva a própria noção de tensão. Ao mesmo tempo que o direito para o Habermas é uma esfera livre e que precisa garantir a autonomia, o direito também precisa ser controlado. Senão o próprio direito é a esfera da produção da ideia de autoridade sobre os indivíduos, né? E ele continua com essa ideia agora, em 2011, na obra sobre a Constituição da Europa, na medida em que ele vai abordar a ideia de dignidade humana. Então, eu tenho um trecho aqui que eu faço questão de fazer leitura, que ele diz o seguinte: quando a política dos direitos humanos torna-se um mero simulacro e veículo para impor os interesses das grandes potências, quando a superpotência empurra para o lado a Carta das Nações Unidas e arroga-se o direito de intervir, quando conduz uma invasão que viola o direito das gentes humanitário e justifica em nome de valores universais, então se confirma a suspeita de que o programa dos direitos humanos consiste em seu mau uso imperialista, né? Então aqui ele está sendo extremamente, aqui ele está descrevendo a situação da União Europeia, ele está descrevendo aqui, de certa forma, a própria desintegração da União Europeia frente às crises no Oriente, e o Habermas, na medida em que ele faz isso, ele deposita aqui a total falta de crença de que direitos humanos por si só seja capaz de resolver os problemas, né, do Oriente ou da união das crises internas da União Europeia. E mais adiante nessa obra é onde ele vai apontar a necessidade de que se escute a voz, né, dos indivíduos, dos atores sociais gritando, né, de certa forma, né, ressoando a necessidade do respeito à dignidade humana.
Então ele diz, olha, você tem consciência que direitos humanos por direitos humanos não resolve, porque você faz guerra em função dos direitos humanos. E ele diz, só que ao mesmo tempo você percebe uma crise humanitária na qual a dignidade humana, ela sobressai como aquilo que não é atingido, como aquilo que não é executado, como aquilo que não é, de certa forma, garantido aos interesses dos atores sociais. E nesse sentido, dessa tensão entre, por um lado, né, direito que chancela, direito que autoriza a guerra, direitos humanos que são denunciados pela ideia de dignidade humana, e nessa tensão entre o que é real, a própria guerra, e utópico, a própria condição de um discurso utópico, mas de um discurso utópico concretista, como, por exemplo, o discurso da dignidade humana, é que pode-se, de certa forma, pensar a condição de possibilidade de que as coisas se alterem, né? De que as coisas elas se encaminhem para uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, o Habermas ele continua toda a sua abordagem aqui na obra sobre a Constituição da Europa, e é muito interessante que nos últimos pontos da obra sobre a Constituição da Europa, ele acaba dizendo que tudo isso só tem sentido diante do momento em que essa dignidade humana for capaz de gerar a solidariedade entre estranhos, né? E essa solidariedade entre estranhos, ela só é capaz, só é possibilitada quando os próprios indivíduos eles conseguem perceber que eles precisam suplantar os seus interesses individuais em função dos interesses coletivos. E esses indivíduos eles têm que ser capazes, diante dessa solidariedade entre estranhos, que é para mim um conceito interessantíssimo, né, de suplantar a própria ideia de um direito nacional que satisfaça as necessidades da nação em função de um direito internacional, transnacional, de um direito, inclusive, que ele toma de empréstimo de Kant e amplia, né, de um direito cosmopolita, lido na versão habermasiana, no sentido de um direito transnacional. Então, aí a gente começa a perceber que o Habermas, ele está, de certa forma, aqui depositando uma grande expectativa de que o direito ele é capaz de ser transformador na construção de uma democracia deliberativa, né? Mas que esse direito, para ser capaz da construção de uma democracia deliberativa, ele depende de infinitas condições sine qua non, né? Não é o direito só pelo direito, é o direito que está vinculado à opinião pública, que está vinculado à superação, né, da colonização do mundo sistêmico no mundo da vida, o direito que precisa escutar as denúncias do discurso da dignidade humana, o direito que tem que ser capaz de formalizar a dignidade humana em princípio do direito, em princípio que seja respeitado, em princípio que possa inclusive ser requerido pelos indivíduos na esfera jurídica, porque não há nenhum direito que possa ser requerido sem ser formalizado, né? Então existem inúmeras condições sine qua non. E aí no final ele alerta, olha, se todas essas condições não forem observadas, estamos, né, de certa forma, a nossa democracia, que há tanto lutamos por uma democracia, que há tanto lutamos pela efetivação de um Estado democrático de direito, nós estamos fadados ao total fracasso. Estamos fadados a um retorno ao autoritarismo, estamos fadados, de certa maneira, a completa negligência dos indivíduos em função do próprio sistema. Seríamos todos meros fantoches, né, de um grande sistema, a serviço de um grande sistema de dominação. E aí o Habermas ele deixa, de certa forma, muito clara a sua perspectiva. Lendo Habermas há tantos anos, eu consegui perceber essa perspectiva somente agora, nessa obra atual do Habermas. Mas mesmo assim, muitos ainda consideram que Habermas, ele, ao depositar sua expectativa na dignidade humana, na solidariedade entre estranhos, Habermas
estaria, de certa forma, resgatando princípios e conceitos que estão vinculados a uma ideia de moral, né? E nós não poderíamos ser dependentes dessa ideia, porque essas ideias vinculadas a uma ideia de moral teriam uma tendência a recair na condição de moralismos, né? Tinha uma certa moralidade furtiva. Aí a gente tem que entender a própria ética do discurso em Habermas, para que a gente consiga entender o que ele entende por moral. Porque aqui ele não se trata do moralismo individual, mas de uma moral universal, compartilhada intersubjetivamente e discursivamente. Se trata de uma moral de preservação, né? De uma moral que se constrói no sentido da preservação dos humanos, da preservação da espécie humana. E novamente eu vejo aqui o Habermas conversando com toda a tradição filosófica. Então, se alguém me pergunta, Habermas inova? Habermas não inova até certo ponto, mas a gente percebe claramente a tradição filosófica extremamente profícua na filosofia de Habermas. E Habermas, apesar de toda a sua estrutura filosófica, claro, obviamente, ele continua defendendo que o melhor caminho seria a construção do Estado de Direito e das democracias deliberativas. É isso. Obrigada.